Olá pessoal, tudo bem? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou gravando esse vídeo hoje mais voltado para o pessoal que está se formando, né? Que está se formando agora, né? Que está pegando a carteira aí, né? OAB, e está saindo aí para a luta, né? Para a selva. Só que o que acontece é o seguinte, gente, olha, eu posso falar da minha experiência. Eu pouco aprendi em termos práticos em faculdade, né? Na verdade, tinha um escritório modelo lá, mas que não dava muito suporte, né? Raramente eu fui lá naquele escritório modelo, era um negócio meio que a gente não levava muito a sério aquilo ali, entendeu? E a verdade é que eu passei pela faculdade e me formei, tirei a carteira, passei nas duas provas, mas prática mesmo, forense, eu não tinha. Então aconteceu do seguinte fato, né, ser um advogado, não ser mais um bacharel de direito, mas que sem prática de audiência, sem prática forense, que a gente fala, né? Acontece muito isso. E eu ainda, para piorar a situação, eu ainda tinha fobia social, né? Eu tinha um transtorno de fobia social e que eu ficava, qualquer situação que me expunha a uma observância, né? Ou que eu achava que estava sendo avaliado, aquilo ali me desesperava, entendeu? Então eu tive que ainda vencer essa questão, tive que tratar, tive que vencer para poder comparecer às audiências, então foi muito complicado esse período aí, né? Mas independentemente disso, eu acredito que o início seja difícil para todo mundo, né? Ninguém vai chegar numa primeira audiência, né, 100% seguro, né, totalmente seguro, não tem nem um pouquinho daquele friozinho da barriga, né? Ou então não é normal, né? Ou então é doidivanas, né? Tem maluco para tudo, chega lá e não quer nem saber. Mas assim, seguindo a regra da normalidade, assim, a pessoa fica mesmo uma insegurança. E às vezes a pessoa não tem a quem recorrer, né? Não tem com quem pedir uma orientação, pedir um suporte. Porque é o seguinte, gente, a gente sai da faculdade, a gente sai lá com aqueles ritos, né, de audiência, né? Tudo bonitinho, aquilo ali funciona tudo harmonicamente, termina uma etapa, começa a outra, né, bem distinta, os atos vão se encadeando assim de forma bem destacada, de forma a não trazer confusão. Então, veja bem, na literalidade da lei não tem dúvida nenhuma, mas quando chega no dia da audiência, a dinâmica com que acontece a audiência não obedece muito aquilo ali não. Entendeu? Quer dizer, a espinha dorsal obedece, mas assim, muita coisa acontece e você se atrapalha, porque você não está previsto ali no livro, no código, né? E é só a prática mesmo que vai te dar esse discernimento de saber quando se posicionar, quando falar, que hora que é a sua vez de falar, a oportunidade, né? A hora de ficar quieto, de não falar nada. Então tudo isso é só na prática mesmo que a gente vai pegando, né? Então, olha só, como eu sofri muito com isso, né, de tanto bater cabeça, até hoje, semana passada mesmo, uma audiência simples de conciliação, juizado especial, né? O meu cliente foi intimado para comparecer numa audiência de conciliação, né?
E eu fui com ele para uma audiência de conciliação. Cheguei lá, estava um rapaz lá de calça jeans, de camisa polo, que para mim era um conciliador, mas era um juiz leigo. Aí o que aconteceu? Ele perguntou se tinha proposta de acordo, conforme ele deveria ter feito mesmo, tá certo. A empresa falou que não, e aí a advogada já fala, já atravessa a seguinte frase: eu quero ouvir o depoimento pessoal do autor. Na minha mentalidade, eu falei assim, pô, bom, eu estou numa audiência de conciliação e ela está pedindo que em tese, audiência de conciliação, que em tese vai girar em torno só de conciliação, e ela está pedindo para ouvir testemunha. Para mim, ela estava pedindo para o juiz leigo, que para mim era conciliador, anotar isso na ata, para quando se marcar a audiência de instrução e julgamento, já constar na ata lá o pedido dela. Faria muito mais sentido. Esse era o sentido para mim. Porque o juiz, o juiz que estava ali, ele não teve formalidade, ele não tirou o olho da tela do computador. Ele não fez nenhuma cerimônia, entendeu? Ele não destacou, essa audiência vai ser... Estou convolando essa audiência agora em instrução e julgamento, desejam produzir alguma prova? Aí pergunta para cada parte, cada parte especifica, pede e ele defere ou não. Não aconteceu nada disso. Né? Porque você vê que na lei é assim, mas chega lá na prática, lá acontece nada disso. O que ele fez? Ele já passou a ouvir. Faz a pergunta aí, doutora. Começou, eu falei, peraí, faz a pergunta aí, porque é audiência de conciliação, de instrução e julgamento. Aí ele falou, doutor, já convolei. Eu falei, não convolou não, aqui ó, a intimação que o meu cliente recebeu e que eu recebi é de conciliação. Aí ela falou assim, mas podendo ser convolado em AEJ. Eu falei, tudo bem, eu sei que pode ser convolado, mas não está escrito aqui. Aí ele falou, está escrito sim, mas só estava escrito na intimação da outra parte, que poderia ser convolado, na minha parte não. Ele não pode presumir que eu li a intimação da minha parte adversária. Não existe essa presunção, né? Então ele teria que destacar ali as fases ali, ó, estou iniciando agora aqui a instrução e julgamento, vamos partir para as provas, deseja produzir alguma prova. Esse seria o comportamento ideal, né? Mas não, e o que ele fez? Ele passou a palavra para a advogada começou a fazer pergunta, na hora que eu queria fazer, ele indeferiu, porque já tinha passado o momento. Doutor, você devia ter feito a pergunta antes. Aí eu falei, eu não fiz a pergunta antes porque eu estou achando que é conciliação. E ela está fazendo só um requerimento, né? Aí o que aconteceu? Começou aquela bate, vai, não vai, não é, para não criar mais ainda aborrecimento, transtorno ali, eu pedi para conseguir na ata lá o princípio da informalidade, da simplicidade lá, que ele poderia ter ouvido o depoimento que eu pedi, né, da outra parte lá, sem problemas, né? Ainda mais tratando de juizados que não tem aquele apego à formalidade, né? E a simplicidade tem que se dar, e oralidade, gente, oralidade. Olha só quantos princípios ali que ele poderia ter invocado ali para justificar, e nenhum deles ele preferiu se apegar ao formalismo. Ele preferiu se apegar ao formalismo, dando mais importância à parte formal do que a parte substancial, que é a entrega da jurisdição. Deu mais valor ao meio do que ao fim. E é essa que aconteceu. Mas voltando então, a questão das dificuldades do iniciante, né? Então, olha só, as pessoas têm problema de chegar lá, sentar, né? A gente já fica naquele nervosismo,
né? Aí o que acontece? Se não seguir tudo certinho ali, a gente já começa a ficar meio que perdido. Porque a dinâmica é normal que haja uma conversa ali, uma conversação ali entre promotores. Eles trabalham juntos ali, eles estão conversando. Porque se chega lá, é normal estar conversando, né? E é normal também, aquilo ali é maçante, todo dia eles fazem aquilo ali. Então muita coisa, até inconscientemente, eles passam por cima. Mas a pessoa que está começando não sabe, né? Então olha só, a pessoa tem que saber a hora de dizer as provas que tem que produzir, né? Se a gente fica na dúvida, que hora que eu peço essas provas? É na inicial, é na contestação? Teoricamente sim, mas você tem que, no dia da audiência, você tem que reafirmar isso, né? Senão você perde esse elemento de prova, né? Outra questão, gente, é quando acontece o início das provas orais. O juiz, gente, normalmente, quando o juiz é mais meticuloso, mais apegado ali à formalidade, ele fala sempre tentando conciliação. Não tendo conciliação, tem as provas documentais que já estão carreadas nos autos. Ele vai perguntar: doutor, deseja produzir mais alguma prova? Quer dizer, além daquelas documentais, você tem que dizer quais provas você quer, as orais, né? Normalmente é testemunha e o depoimento pessoal, né? Eu sei que isso aqui é muito, vamos dizer assim, é prosaico demais eu falar, né? É até simplório demais falar, mas acontece, gente. Tem gente que pede depoimento pessoal do seu próprio preposto. Você não pode fazer isso, gente. Isso é uma gafe, entendeu? Isso é uma gafe muito grande. Eu já vi acontecer várias vezes. Por que você não pode pedir o depoimento do seu próprio preposto? Porque o seu preposto é o representante legal, né, da empresa. E você é o representante processual. Se você pedir o depoimento do seu preposto, é como se você estivesse pedindo o depoimento seu mesmo, porque vocês dois estão representando a empresa, né? E a prova que se almeja com a produção oitiva de testemunha ou depoimento pessoal é na fala da parte contrária. Você espera que a parte contrária fale alguma coisa que faça uma prova contra ela, né? Eu não posso pensar em querer fazer prova de alguma coisa que o meu preposto vai falar, porque senão eu dou um questionário para ele e responde tudo isso aí e vai virar prova? Lógico que não. A prova que a parte que o preposto fala, né, só faz prova para a parte contrária, nunca a seu respeito, né? Nunca a seu respeito. Por exemplo, se eu chegar com uma escritura pública, uma escritura pública de terreno que não está registrada, e falar assim: esse terreno é meu. Aí uma pessoa pergunta: mas por que você acha isso? Porque tá aqui, ó, tá aqui numa escritura pública aqui dizendo que o terreno é meu, tá? Mas quem que declarou essa escritura aí de que o terreno é seu? Quem é o vendedor? Aí ele fala: não teve vendedor. Então quem declarou que a escritura é sua? A parte fala: é a mesma coisa, é a mesma mecânica. A parte fala: eu. Eu vou declarar que eu sou dono? Se fosse assim, era uma beleza, né? Aí eu declaro que sou dono do Maracanã, eu declaro que eu sou dono da Amazon, eu declaro que sou dono da Netflix. É essa a dinâmica, o embaraço é esse, a vergonha é a mesma de você fazer
pedir o depoimento do seu próprio preposto, tá, gente? Testemunhas, gente, não caiam. Olha só, agora eu vou confessar um erro meu, quando eu estava começando. As testemunhas, gente, ela tem que ficar num ambiente afastado da onde está acontecendo a audiência, ou no corredor, ou então numa antessala, porque ela não pode ouvir o testemunho da parte. Quando começa as provas orais, o depoimento da parte é a primeira coisa que acontece, e a testemunha, ela não pode ouvir. Eu fui numa audiência trabalhista, entrei dentro da sala. Quem conhece a Justiça do Trabalho sabe que tem lá um monte de cadeiras que ficam ali, até estudantes de direito ali, né, e fazendo ali as suas anotações, né, e eu coloquei lá a testemunha ali, que eu, na maior ingenuidade, e fui lá sentar lá na mesa lá, fui lá na mesa lá com o juiz, e ele perguntou: doutor, tem mais alguma prova a produzir? Eu falei: tenho, excelência, eu gostaria de ouvir testemunha. Ele perguntou: tá arrolada ou o senhor trouxe ela de independente de intimação? Eu falei: não, eu trouxe independente de intimação, tá comigo, veio comigo. Ele falou: vai lá buscar então, doutora, qual o nome dela? Eu falei: fulana de tal. O juiz anunciou: fulana de tal, ela pegou e levantou, ali a poucos metros ali da mesa onde a gente estava, ela levantou e se encaminhou para a gente. O juiz quase que deu um pulo de 3 metros de altura. Ele falou: doutor, meu Deus do céu, doutor, como é que você coloca a testemunha dentro da sala aqui, doutor? Como é que eu faço agora? Eu acho que ele ficou até meio comovido, porque eu fiquei tão assim, perplexo, eu fiquei tão assim sem ação, que eu acho que ele teve, sei lá, se compadeceu daquilo ali, entendeu? E graças a Deus que eu peguei esse juiz aí, que é mais, vamos dizer assim, ele é mais tolerante com essas coisas, né? Que tem juiz que são meio brutos, né? Não aliviam, né, a gente, né? Então, o que aconteceu? Ele ouviu, mesmo assim, na qualidade de testemunha, que não tem o mesmo valor que uma prova testemunhal, mas ele, para não ser de todo em vão a ida da testemunha lá, ele acabou ouvindo, né? Uma questão mais de elegância também. Vai lá, não vai ouvir? Vai ouvir assim mesmo. E ouviu. Então, é uma das furos que a gente pode dar numa audiência por não estar preparado. Entendeu, gente? Outra coisa, você está numa audiência, aí você começa a entrar nas provas orais. Vamos continuar aqui nas provas orais. O juiz pergunta: tem prova oral para o seu adversário? Ele fala: tem. Tá aí? Tá. Pode chamar, doutor. E quando você vê, você entra a testemunha, você vê que a testemunha é primo de primeiro grau lá da parte adversária. É a tal da contradita. Você pode contraditar. Falei assim: ó, essa testemunha não tem a imparcialidade necessária para ser testemunha, porque ela tem uma relação muito estreita de parentesco com uma das partes. Mas quando que você deve falar isso, gente? O problema é todo esse, entendeu? É a hora que você tem que falar isso, porque saber falar isso aí você sabe, né? Mas você tem que ter um senso de saber a hora certa. Então, eu acho que fazendo isso daqui, eu dou uma clareada, eu só estou dando umas pinceladas para vocês ficarem sabendo, tá, gente? Contraditar a testemunha, você deve esperar ela entrar, você deve esperar o juiz perguntar o nome dela, perguntar RG, CPF, né? E perguntar
a ligação dela com a parte ali. Aí é a hora de você levantar a mão e falar: excelência, eu quero contraditar a testemunha. Ele vai perguntar por quê? Relação de parentesco. A testemunha é prima dela. E você tem 5 dias depois disso, cara, para provar para o juiz a relação de parentesco. Se ela reconhecer na hora, o juiz vai perguntar: você é primo dela? Aí ele: a testemunha: sou. Pronto. É o quanto basta para afastar a testemunha. Não pode ser testemunha. Tá certo, gente? Então, olha só. É essa o momento certo. Espera a testemunha. Porque o que acontece? Na afobação, a gente já está nervoso, a gente já está ansioso. Na afobação, entra a testemunha, você fala: quero contraditar, excelência, quero contraditar. Aí o juiz fica até assim: peraí, doutor, toma água aí, calma, eu nem comecei ainda, nem virei aqui pro processo aqui, você já está querendo contraditar. Aí você pode levar uma coisa assim, uma invertida assim, né? Então, espera, senta, aí espera o juiz fazer a primeira pergunta, depois contradita, tá bom? Questão de ordem, gente, que o pessoal fala assim, pela ordem. Você ouve muito advogado falar pela ordem. O que quer dizer isso, pela ordem? Pela ordem é que o advogado está querendo suscitar uma questão de ordem. O que é uma questão de ordem? É alguma coisa que deveria estar sendo seguido por um caminho e está sendo seguido por outro. Está em outros trilhos que não sejam os trilhos do processo. Entendeu? Está acontecendo alguma coisa irregular ali e que você tem que comunicar ao juiz. Entendeu? Então você não pode esperar a audiência chegar no final para depois falar isso para ele. Você tem que levar assim, você tem que esperar. Se eles estão conversando, espera terminar o diálogo, né? Entre o juiz e uma testemunha, ou entre o juiz e o advogado, o juiz e a outra parte. Espera terminar e fala: excelência, pela ordem. Ele vai falar: pode falar, doutor. Eu falei assim: olha, o negócio é o seguinte, a parte contrária, né, o patrono, o advogado está fazendo perguntas indutivas. Eu queria, excelência, eu queria que Vossa Excelência desse uma regularizada nisso daí. Eu não quero que o advogado da parte contrária faça pergunta indutiva. O que é pergunta indutiva? É aquela pergunta que meio que você já está respondendo, né? Você pergunta, você faz um rodeio danado lá e já fala: aí você fez aquele tal coisa, né? Aí termina com aquele né? Você fez, né? Aí a pessoa vai, assim, na ingenuidade, balança a cabeça e fala: e o juiz vai lá, coloca na ata: confessou, Isso é pergunta indutiva. Outra pergunta gente, você pode pedir pela ordem para que chamar a atenção do outro advogado para parar de perguntar para a testemunha o que ela acha. Porque testemunha não vai lá para achar nada, gente. Testemunha tem que responder pergunta objetiva. Testemunha não pode achar. Como que você vai perguntar o que você acha se acontecesse tal hipótese? Falei: na hora você tem que falar: excelência, pela ordem, está conjecturando, entendeu? Testemunha não acha. Eu quero que Vossa Excelência chame a atenção do advogado para que faça a pergunta direta. É um direito seu. E esqueça essa questão de achar. Porque aqui ela não vai achar nada. Se ela achar alguma coisa, eu vou aconselhar o meu cliente a não responder, a falar que não sabe, que é preferível. Se continuar assim, aí tá, o juiz vai analisar o caso e se tiver certa procedência no que você está falando, ele vai advertir: doutor, faça perguntas objetivas, tá? Isso é questão de ordem, gente.
tá? Outra coisa aqui, gente, deixa eu ver aqui o que pode de mais interessante aqui. Processo já, questão de petição já protocolada, juizado. Ajuizado, gente, o GCRIM. O GCRIM, o juizado especial, vamos colocar juizado especial, ele tem uma formatação diferente da audiência. Normalmente o juizado, ele tem o rito concentrado, né? Normalmente se faz tudo ali dentro na hora da audiência, né? AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento. E às vezes tem a ACIJ, que é a Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento. Acontece tudo numa hora só. É ali que você pede prova, é ali que você produz prova, é ali que você fala sobre os documentos, né? É ali que você faz algumas considerações finais, é tudo ali, naquela hora ali. E você tem que saber a hora certa de fazer cada coisa no seu devido tempo, né? Você não pode colocar a carroça na frente dos bois, né? Você não pode pedir umas considerações, né, finais sem que tenha a audiência chegado ao menos, nem na metade da audiência chegou, você já está pedindo para considerações finais. Não pode, né? Você tem que ouvir as provas. As provas, elas têm que serem produzidas primeiro, para depois você pode pedir para até que se apresente por escrito. Normalmente eu não gosto de ficar fazendo considerações finais oralmente, porque normalmente você não pega, você deixa passar. Eu prefiro pedir para o juiz assinar um prazo para que nós apresentemos considerações finais aí por escrito, tá? Então, um juizado especial, tomar cuidado com isso daí, porque você chega lá, você senta, entendeu? Tem o momento da conciliação, tem que observar, depois vai vir quais as provas que pretende produzir, tem que pedir a prova, tem que falar da prova, qual que você quer, não deixa testemunha dentro do recinto, né? Chega lá, faça perguntas não diretas para a testemunha. Por exemplo, você fez tal coisa, você quer provar que ela fez determinada ação, determinada conduta. Você chega e fala, você fez isso, assim, diretamente, não é uma forma de se indagar a testemunha, né? Você tem que fazer um mise-en-scène, você tem que fazer um círculo até chegar a essa constatação, tá? Isso eu explico também, tá? Numa outra live, se for do interesse de vocês. Como é que se faz pergunta para testemunha, né? Sem que seja diretamente ao ponto, né? De modo que ela não desperte para isso, né? Que ela acabe confessando aquilo que você quer que ela confesse. Que ela confesse, não, que ela declare, no caso do depoimento pessoal, aquilo que você quer que ela confesse, tá? Eu explico. O GCRIM, gente, olha só, o GCRIM da mesma forma, ele tem umas particularidades que é diferente ali do rito comum, né? Criminal. Ali tem defesa prévia, ali tem queixa, ali tem denúncia. E outra coisa, gente, uma coisa que eu me atrapalhei uma vez numa audiência. Eu entreguei a defesa prévia, né, no processo, já achando que o juiz já tinha acolhido a denúncia do Ministério Público, mas não. O que acontece? Nesse caso, o juiz, quando ele recebe a denúncia, ele pede para a parte contrária, o réu no caso, né, o autor do fato, quando um GCRIM, assim que se dá o nome, para trazer a defesa prévia. Normalmente a defesa prévia não é uma defesa técnica, muito técnica, é uma defesa onde você aponta basicamente nulidades ali, entendeu?
ou eventuais irregularidades, entendeu? Não é o momento exato de você ficar indagando mérito, nem nada disso. É mais questão processual, destacar vícios processuais ali. E depois o juiz vai analisar a denúncia e a defesa e vai dizer se acolhe ou não, entendeu? Eu, quando entreguei lá, o juiz, quando ele acolheu, eu fiquei meio assim, ué, ele acolheu. Para mim, a primeira coisa que ele deveria ter feito era ter acolhido. Se eu estou fazendo a defesa aqui, é porque ele já acolheu lá. Então, quer dizer, eu estava completamente perdidão ali no rito. Entendeu? As transações, tem que ter em mente o seguinte, que no GCRIM existem aquelas medidas despenalizadoras, né? Transação penal. Você tem que estar ciente disso daí, tá? Por quê? Porque na lei lá do GCRIM, lá, se o crime é passível de reparação e se o autor concorda em reparar o dano, né? Em reparar o dano, é possível que o Ministério Público ainda assim peça uma medida, vamos dizer assim, restritiva de direito? Eu entendo que não. Se a lei abre essa possibilidade de reparar o dano e reparou e o lesado deu o ok, acabou. Não precisa nem de fazer transação penal para serviço comunitário, para prestar cesta básica, não sei aonde. Não precisa. O meu entendimento é esse. Isso aí é controvertido. Tem gente que acha que, ainda que a parte concorde em reparar o dano, entendeu? Ainda assim, ela não está livre de se fazer uma transação penal. Entendeu, gente? Então, assim, olha só como é que são filigranas, né? Que a gente tem que estar atento para essas coisas, entendeu? Principalmente quem está começando. Então, eu me coloco à disposição de vocês, tá? Para fazer uma espécie aí de uma mentoria. Quem achar por bem, vai ter o meu contato em algum lugar aí, pode estar me ligando, pode estar entrando em contato no Zap comigo, mandando e-mail, perguntando: Fabiano, como é que vai acontecer? Tem uma audiência que vai marcada e a audiência é assim, 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 assado. O que eu devo fazer? Eu vou estar explicando ali o passo a passo do que pode acontecer, o que normalmente, como é que é a dinâmica normal ali de uma audiência. Você vai muito mais seguro para a audiência, isso eu posso garantir. É coisa que eu não tive, eu tive que aprender apanhando lá, né? Errando, ficando com a cara vermelha lá e tal. Mas para que você não passe por isso, eu me coloco à disposição e vocês me suguem aí à vontade. Tá bom, gente? Passem aí para o máximo de gente aí que vocês conhecerem e que se formaram e que tem essas dúvidas, né? Principalmente em momentos de audiência. Tá ok, gente? Fico à disposição aí. Espero que tenham gostado. Mando um abraço para vocês e até a próxima live aí, se Deus quiser.